O Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com a Jovem Pan, realizou pesquisa para presidente da República no estado de São Paulo. Vamos aos cenários. No primeiro deles, com Fernando Haddad como potencial candidato do PT, temos o seguinte: em primeiro, Jair Bolsonaro com 23,4%, seguido de Geraldo Alckmin com 22,1%. Marina Silva aparece em terceiro com 12,3%. Ciro Gomes em quarto, 6,5%. Fernando Haddad, 6%. O segundo cenário traz Jacques Wagner no lugar de Fernando Haddad. Aí o Bolsonaro tem 23,5%, Alckmin 23,2%, Marina Silva 13,3%, Ciro Gomes 7,2%, Jacques Wagner 1,3%. Quando a pesquisa foi feita, o Wagner ainda não havia sido indiciado. Então os cenários são parecidos, mesmo com as mudanças do candidato petista. E no cenário impossível, com o Lula na disputa, os números são Bolsonaro 22,3%, Alckmin 20,1%, Lula 19,7%, Marina Silva 8,8%, Ciro Gomes 5,3%. O Lula, que já é inelegível, aparece, portanto, em terceiro lugar no estado de São Paulo, atrás de Bolsonaro e Alckmin. Augusto Nunes, o que você achou do Bolsonaro aparecer aí um pouquinho à frente em termos de porcentagem do Alckmin aqui no reduto eleitoral do governador? Eu até, primeiro queria fazer o seguinte registro. O pessoal que escreve para cá, manda comentários dizendo... Um deles diz: o Augusto Nunes é apaixonado pelo PSDB. Meu Deus do céu, eu já escrevi tanto sobre isso. Não adianta o pessoal querer se consolar com informações falsas. Eu não tenho nenhum partido, não tenho mesmo, e estou muito à vontade para criticar todos, qualquer um. Eu não sou político militante, então não tenho nenhum interesse nesse negócio. Que deixe de pensar besteira, porque isso aí é pura perda de tempo e não me incomoda. Então, se vocês querem incomodar, não incomoda. Eu achei Até um tempo atrás, só os blogs sujos do PT espalhavam mentiras pela internet, agora, né, Augusto? Agora, todo mundo que tem um candidato, assim, fica espalhando mentira contra os outros. Impressionante. Agora, eu queria dizer o seguinte: hoje cedo eu até me equivoquei, e no começo eu achei que era uma pesquisa nacional e fiz o seguinte comentário: olha, o Alckmin tá melhor do que eu imaginava, esse resultado aí tá bom. Achei que era resultado da saída do Lula e tal. Não, aí eu soube, minutos depois explicaram que era uma pesquisa restrita a São Paulo, e eu mudei radicalmente a minha avaliação. O número o índice do governador Geraldo Alckmin não é bom. Não é bom. Porque esse é o estado que deveria... Ele não pode perder no seu estado, como aconteceu com Aécio Neves. O Alckmin, na eleição passada, ele foi decisiva a participação dele para que o Aécio vencesse em São Paulo. Ele tem que sair daqui na liderança. É muito surpreendente para mim o excelente desempenho em São Paulo do Jair Bolsonaro, que ainda nem usou um dos trunfos da campanha dele, que é o fato de ser paulista. Para quem não sabe, o último presidente nascido em São Paulo, o Zé Maria, me corrija se eu estou enganado, parece que foi o Rodrigues Alves, nascido aqui, em São Paulo. E o Jair Bolsonaro é paulista, ele ainda não usou esse trunfo, que é um trunfo que em São Paulo vale sim, sobretudo no interior, mesmo sem... ainda já no começo da campanha, a campanha vai provocar alterações, pode provocar, mas a largada do Jair Bolsonaro, estou examinando tecnicamente esse negócio aí, é muito boa. E o Lula, claro, ressalve-se que São Paulo é um reduto antipetista, mas a posição do Lula, até há pouco ele ganhava em São Paulo. E ele sai com a candidatura impossível dele, quando ela é incluída na pesquisa, ele é o terceiro. É muito ruim o desempenho do Lula. O Alckmin precisa melhorar o dele. Agora, o Bolsonaro está tendo um desempenho que, para mim, é surpreendente, porque eu não o associava. Eu achava que ele não era associado a São Paulo. Então, teria naturalmente mais dificuldades para penetrar aqui. Não, ele está bem, está bem. Eu acho que agora é a hora do Alckmin, porque o Alckmin não atinge o índice, por exemplo, que é atingido pelo João Dória na pesquisa que se restringe a candidatos ao governo estadual. Então é uma situação esquisita essa. Isso é que me chamou a atenção na pesquisa.
Bom, Augusto falou aí que o Jair Bolsonaro é paulista, muita gente deve estar achando que o Augusto está se confundindo. Não, Jair Bolsonaro nasceu em Campinas, aqui no estado de São Paulo, mas é deputado federal há muitos anos pelo Rio de Janeiro, onde mora. Ele é nascido politicamente no Rio, né? Exato. Foi lá que ele fez a campanha política, mas ele é paulista. Ele é paulista. José Maria Trindade, o que você achou aí desses números, Zé? Pois é, olha, Felipe, para se fazer uma pesquisa dessa nacionalmente, se leva em consideração a pesquisa em cada estado e depois se distribui, né, numa conta aritmética ponderada, em que se define o nacional através da quantidade de votos de cada estado. Então, eu acho muito coerente com a pesquisa nacional e acho que não mudou o quadro, não. Veja bem, Álvaro Dias, que aparece na outra ali por volta de 7%, né, nem aparece nessa em São Paulo, o que significa que ele deve ter um apoio muito grande nos outros estados. No Paraná, agora, por exemplo, né? Eu continuo achando que o Lula não será candidato e que esses votos do Lula seguramente não irão para Bolsonaro. E defino também, Augusto, adorei a sua exposição aí sobre as pessoas falarem que você é tucano. Eu não sou tucano, não sou PT, não sou nada. Eu sou igual a biruta do aeroporto. Eu vou para onde o vento melhora e o vento do país vai. A gente então faz uma análise técnica. Não é o que eu gostaria, mas eu faço uma avaliação aqui, Augusto. Tirando o Bolsonaro, que eu não acredito no Bolsonaro como candidato ao segundo turno, fica o Alckmin como o único candidato até agora. Eu insisto que o Alckmin é o único candidato até agora. Não, perfeito, Zé, mas o que eu registrei é o seguinte: ele é governador e bem avaliado de um estado que tem 20%, né, dos votos exatamente. Do Brasil, do total do eleitorado. Ele precisa de um grande desempenho aqui, né? E eu não acho impossível conseguir, não. Porque esse é o reduto dele. Exatamente. Ele pode ter dificuldades em Minas, por exemplo, para chegar lá, mas aqui não. Exato. Eu acho, só para encerrar aqui, Augusto, eu acho que o Alckmin será o candidato Crivella no Rio. As pessoas vão votar no Alckmin até por falta de opção mesmo, viu? Porque o cenário não é bom, não. Essa é uma parte da esperança dele, da Marina Silva também para o segundo turno. Agora, na eleição de 2014, a gente lembra que o Aécio acabou perdendo para Dilma em Minas Gerais. Ali e já havia pesquisas até de popularidade e pesquisas da própria eleição de 2014 que foram usadas pelo PT durante a campanha para mostrar ao resto da população brasileira que o Aécio não era querido no estado dele. Quem conhece então é muito perigoso. Vota. Quem conhece não vota. Exatamente, que é um bom slogan de campanha. Por isso que é perigoso para um governador ficar atrás de qualquer outro candidato no seu próprio reduto eleitoral, porque pode ser usado isso na campanha contra ele. O seu reduto, é isso mesmo. E depois de tanto tempo no poder, né? Porque os tucanos mandam em São Paulo há muito tempo, né? Agora, eu acho que o governador deveria usar os dados como marketing político, análise de marketing político. O Bolsonaro estava lá com a bandeira da segurança pública, muita gente lá aderindo à campanha do Bolsonaro em razão disso. Aí veio Michel Temer com essa jogada, entre aspas, de mestre, que foi a expressão usada lá nos bastidores do Palácio do Planalto, decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, querendo, até um auxiliar do presidente disse a nossa Vera Magalhães, acabar com essa onda do que eles chamam de reacionarismo, antidemocrático, essa coisa toda. Então admitiram na prática a motivação política por trás, não quer dizer que não é uma medida necessária e urgente. E aí o Alckmin, eu acho que ele deveria usar os dados das taxas de homicídio em São Paulo, deveria dar mais declarações sobre segurança pública, que é um tema quente nesse momento. E mais entusiasmo, sabe? Você precisa, o candidato à presidência, ele precisa, eu falo isso baseado no meu pai, que foi candidato várias vezes a prefeito. Ele dizia, eu quero ser prefeito, eu gosto de ser prefeito. Ele entrava com gana na eleição, na campanha. O Alckmin, ele me parece muito low profile, né? Jogar parado, é assim que eles falam, jogar parado. E falar disso aí, porque os dados são muito favoráveis. Exato. Muito favoráveis. São Paulo, é aquele negócio, pelo tamanho de São Paulo, você tem números absolutos, algumas cifras assustadoras, mas você usando o método correto, que é confrontar com 1.000 habitantes,
Os números de São Paulo são muito positivos. Muito. Agora, eu acho duas coisas, só para levantar essa bola para você, que o Geraldo Alckmin deveria falar mais sobre segurança pública e que o Bolsonaro não reagiu assim de uma maneira muito, talvez, apropriada à intervenção federal no Rio, porque de início ele ficou praticamente contra. Eu sei que tem nuances ali que ele acabou não explorando, porque ele queria dar mais segurança política, mais segurança jurídica às Forças Armadas, mas pareceu no início que ele era contra. O pessoal do governo Temer até gostou. Então, se o Geraldo Alckmin não fala e se o Bolsonaro fica com uma declaração assim meio estabanada, o Michel Temer surfa nessa onda. Para felicidade tanto do Alckmin quanto do Bolsonaro, o Temer tem uma impopularidade muito alta. Eu até queria perguntar para você, Zé, se essa dupla agora, Raul Jungmann e Armínio Fraga, que foi chamado ali para compor o novo Ministério da Segurança Pública, não já é um teste de chapa presidencial, porque o Jungmann à frente dessa história de segurança e o Armínio Fraga, aquele sujeito da economia, que era próximo inclusive do Luciano Huck, que já desistiu, poderia dar uma chapa aí para o governo apoiar, já que o Alckmin não está decolando nas pesquisas. Pois é, Felipe, acho que não, até porque é muito perto ali. Abril, quem for candidato tem que sair do governo. Abril está ali na esquina, né, o mês que vem, então o Jungmann não será candidato. Até hoje, aliados do presidente Michel Temer dizem que ele está tentando convencer alguns ministros a continuarem no governo e não se candidatarem. Então já são 3, né, que estão nessa condição, o Blairo Maggi, o Carlos Marum e agora o Jungmann e também o Aloysio Nunes, que não seria candidato. Até porque ele não está bem nas pesquisas em São Paulo, não, né? Existem outros na frente dele. Agora, eu queria comentar isso que foi essa observação do Felipe. Agora eu já acho que o Alckmin não tem que se preocupar com pesquisas, não. Com esses números aí ele já sobe pelo peso eleitoral de São Paulo. E também não tem muita opção, o PSDB não tem o que fazer. Tem que fazer uma campanha correta. Agora, a campanha não começou, né? Olha, Augusto, a campanha não começou. O Alckmin tem uma vantagem de José Serra e outros que ele não tem aquele ódio do Nordeste que o José Serra, não sei porquê, conseguiu levantar, né? Então os estados do Nordeste tinham ódio do José Serra, havia uma disputa muito forte sobre a industrialização do Nordeste, que foi muito forte, né? Uma disputa com São Paulo, e o Alckmin nunca foi um defensor ali da industrialização de São Paulo, desrespeitando o Nordeste. Então ele não tem esse ódio do Nordeste, e até porque ele é muito maleável ali. Então isso ajuda. Eu quero saber quem será o adversário de Geraldo Alckmin. Esta é a grande resposta que tem que ser dada. E Augusto, aqui nesse ano eleitoral a gente vai separar as claves em que a gente está analisando as coisas. Então a gente está analisando, por exemplo, no meu comentário anterior, uma questão de marketing político, de posicionamento, de como declarar, como o candidato se posicionar. Isso vai acontecer em todo esse ano eleitoral de 2018. A gente vai dizer, fulano falou assim assado, mas essa maneira de se comunicar não chega à população de uma forma clara. Eu, se fosse fulano, falaria assim assado. Análise jornalística. Outra coisa é dizer, o candidato está errado em fazer isso, é um absurdo fazer isso. Outra coisa é dizer, o cara cometeu uma ilegalidade. Então são várias claves, legalidade, a moralidade, o marketing político, que a gente vai sempre separar aqui. Por exemplo, porque senão é uma gritaria generalizada. O pessoal grita por qualquer bobagem. Agora veja bem, eu não estou apoiando, nem deixando de apoiar o Bolsonaro quando eu faço uma observação jornalística. Se eu fosse ele, eu começaria a registrar em viagens por São Paulo que ele é paulista. Isso não quer dizer que paulista é melhor ou pior que outros, não. É que é natural que, por exemplo, o eleitorado campineiro goste da ideia de eleger um presidente nascido em Campinas, ponto. Então o que a gente faz aqui é tratar de fatos, né? Não estou no wishful thinking, né? O que eu quero que aconteça, não. Como o Felipe estava falando do Alckmin, claro que ele tem que explorar a segurança. Agora nós não estamos aqui na torcida, isso aí é bobagem, não é papel do jornalista. A gente está oferecendo fatos para que vocês torçam. Exatamente, o Alckmin falava mais de emprego e renda, deixava a segurança como uma questão relevante, não considerava irrelevante, São Paulo mas apenas não falava tanto. Que colheu o Rio, tem que usar isso aí.
posição do Bolsonaro sobre a intervenção no Rio, você mesmo falou aqui nesse programa que não concordava com aquela maneira como ele estava colocando, lembra? A gente colocou um vídeo e tal, e a gente até debateu aqui, falando, se fosse ele, dizia, eu tô com essa bandeira há muito tempo, agora em ano eleitoral o governo chegou para tomar e tal. É sempre mas assim, ele não, ele foi muito contrário para claro, defender os militares e tal, e aí não ficou muito clara a posição dele. Então a gente vai analisar tudo, tintim por tintim, nesse ano eleitoral de 2018. Vamos aos comerciais e a gente volta já.